Olá, estamos começando mais um Pensando Bem aqui na FM Cultura, todos os sábados pela manhã, às 9 horas da manhã. Esse programa que a gente faz aqui na ProHub, na Famecos, na PUC, e que é uma parceria com a Matinal e a revista Parêntese, a revista do professor Luiz Augusto Fischer. Hoje não temos o Nando Gross, que anda cheio de coisas para fazer, mas volta na semana que vem. Nosso convidado de hoje é um dos mais importantes psicanalistas brasileiros, Christian Dunker. E nós vamos ter uma conversa, evidentemente, sobre temas complexos, interessantes e que, é claro, são temas que os nossos ouvintes curtem, gostam, mas também vamos todos aprender um pouco sobre isso. Evidentemente, vamos aprender muito. O Christian Dunker é colunista da Folha de São Paulo, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, já ganhou o Prêmio Jabuti por seus trabalhos em psicanálise e tem toda uma, como se dizia antigamente, uma folha de serviços prestadas à psicanálise do Brasil e à interpretação da cultura brasileira. Christian Dunker, tudo bem? Pode botar ele na tela para mim? Agora sim. Tudo bem, Judemir? Uma honra estar aí contigo, na querida Porto Alegre, nesse Pensando Bem, uma honra poder discutir aí o Brasil com vocês. Estiveste em Porto Alegre há pouco, na sexta-feira passada, no sábado, no Festival Fronteiras do Pensamento, que foi um sucesso. Me conta aí como é que foi essa experiência no Fronteiras. Olha, foi uma experiência realmente inédita, acho que precisa repercutir, né, para se tornar um modelo aí para o resto do país, porque você conseguiu reunir, né, pessoas, né, em debates significativos, com excelentes mediações, num mesmo espaço dentro da cidade, né, com algumas tendas, e com essa ideia, né, de ter um espaço de confraternização depois das conferências, depois dos debates. E com música, com um bom suporte assim das livrarias, né? Então foi uma situação muito interessante, prolongada, né? Foram 4 dias, se não me engano, 3 dias de debates e confraternização, debate e confraternização. É o que nós estamos precisando. Até a gente especulou se essa novidade, porque parece uma flip, vamos dizer assim, melhor organizada e com uma circulação mais convergente, né, das pessoas, se esse modelo ele teria alguma relação com o fato de Porto Alegre ter feito esse esforço, né, de construção, de se repensar, né, depois das enchentes, depois da tragédia, né, que vocês viveram. O Fronteiras do Pensamento, eu sempre conto isso, o Fronteiras do Pensamento começou há 19 anos. Um grande mecenas, empresário aqui do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Cirne Lima, ele era o presidente da Copesul, que depois passou a Braskem, e ele era um sujeito de grandes ideias. Ele reuniu intelectuais no Clube Inglês em Porto Alegre e disse, olha, vamos criar um grande evento. Ele queria que fosse uma espécie de escola de altos estudos. Vamos trazer prêmio Nobel. E o Fernando Schiller, que é o curador do Fronteiras até hoje, ficou encarregado de executar. E então, durante anos e anos, trouxe grandes pensadores, grandes mesas, e neste ano eles decidiram que tinham que se reinventar, que aquele modelo todo ano traz tantos intelectuais, estava esgotado, que precisava fazer outra coisa. E aí eles decidiram, então vamos trazer 50 intelectuais de uma vez só. E funcionou, sensacional. Foi realmente... E você estava lá também, né, Juremir? Você estava lá fiz... também. O que você achou? Eu fiz a mediação de 2 mesas, uma com o Fernando Gabeira e o Siddhartha Ribeiro. O grande tema ali foi a maconha, mas outros temas também. E fiz uma outra mediação que era um show, porque era o Eduardo Bueno, Peninha, O Peninha. o Marcelo Rubens Paiva e o Jimmy Joy. O tema era para ser, Dunker, era para ser as camadas esquecidas da história. E acabou sendo like a Rolling Stone.
Certo. Como é que chegamos nesse ponto? Porque... E eles, o Marcelo Rubens Paiva e o Peninha e o Jimmy Joy cantaram, traduziram de novo a música. O Peninha é um apaixonado, ele tem uma fixação no Bob Dylan. Bom, e aí, quando tem Peninha, tem Bob Dylan. Agora prêmio Nobel, né? Pois é, prêmio Nobel. Agora, vamos falar sobre a tua obra, o teu trabalho e a tua interpretação do Brasil. Outro dia eu li um artigo teu que me provocou, porque era um tema que está, digamos, chamando a atenção do Brasil, vai invadir agora até a novela das 9 da Globo, Vale Tudo, que é o tema dos bebês reborn. E eu li teu artigo dizendo, não é tão estranho assim como as pessoas estão achando. Então me fala aí, bebê reborn é ou não é uma esquisitice brasileira? Olha, não, acho que não é uma invenção brasileira, uma esquisitice brasileira. Costumo até comparar com a quantidade de orientais, a gente escuta mais, né, o caso do Japão, que se casam com um boneca inflável. Né? Casar. Você vai dizer, e tem toda uma relação assim com esses objetos, né? No fundo. E eu tentei um pouco assim tirar o viés de patologização da coisa, porque, no fundo, eu acho que é um instrumento para muitas mulheres encontrarem expressão, suporte simbólico para maternidade. A questão, depois disso, é que a nossa relação com o lúdico, especialmente o lúdico entre adultos, ela está um pouco alterada mesmo pela linguagem digital, vamos dizer assim, pelo que a Eliane Brum, outra gaúcha de primeira cepa, Sim, né, chamou de auto-verdade. Né? Então, se eu gosto de brincar desse jeito, se isso faz sentido para mim, se esse como ser, esse mundo de fantasia, de metáfora, ele é importante para mim, a gente diria, tudo bem. O que acontece no fenômeno Reborn é que dali você quer que os outros necessariamente participem da sua brincadeira. E aí é o padre que vai dar o batismo, é o médico que vai fazer o atendimento na UBS, e aí a gente vai dizer, olha, essa pessoa, eu acho que esse caso, esse subtipo, está passando, né, da dimensão da metáfora, né, do instrumento para o lúdico, para a dimensão da convicção. Daí a substituição simbólica não está operando perfeitamente, o que você tem é uma espécie de negação, né, da realidade, negação do fato de que diferentemente de outros bebês que choram à noite, que atrapalham casamentos, que prejudicam, às vezes, infelizmente, carreiras das mulheres, carreiras profissionais, né? Que dão aquela sensação para muitos casais, para muitos pais e mães, que bem que podia ter uma gaveta onde você põe a criança quando eu conseguir me recuperar, eu tiro a criança da gaveta. Bom, isso você pode fazer com o bebê reborn, mas acho que não pode fazer com um bebê real ou verdadeiro. Ou seja, o fato é que ele te contraria. O bebê real e o bebê reborn só contraria os outros. Agora tentei nessa coluna, Juremir, me focar mais no acontecimento social, que não me parece ser o bebê reborn, mas a reação de estranhamento a ele. Isso, exatamente. Por que de repente isso importa, né? Quer dizer, estamos aí com a mudança na política ecológica, climática, mudanças, né, de todo tipo assim prementes, e nós nos incomodamos que o outro está brincando com uma brincadeira que você não gosta muito. Né? E eu acho que isso tem que ver com Fala. Tu achas que isso tem que o fato de que agora se prestou atenção, ou se está tão incomodado, foi uma construção, alguém que semeou para desviar a atenção dos problemas centrais da política brasileira? Ou simplesmente isso aconteceu? Não, eu não estou tão reborn assim. Não está conspirativo.
Não, 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 essa não é a minha linha de leitura. A ideia é que justamente esse acontecimento ele fisga algo do nosso imaginário. Né? Ele está falando de uma verdade social aí que não pode aparecer de outra forma. Né? E eu acho que, entre outras coisas, isso tem que ver com essa ideia de que é possível, né, ter acesso ao seu desejo, seus sonhos, sem ter que pagar por isso. Né? Então, bebê reborn é como chocolate sem gordura, café sem cafeína, um jeito de, vamos dizer assim, contornar, né, um certo conjunto de sacrifícios e, ao mesmo tempo, expandir as bolhas, né, as realidades digitais, a realidade aumentada, né, quando todo mundo está especulando o que vai ser coisas como meta, né? Como é que vai ser quando a gente puder, então, reproduzir humanos com inteligência artificial e etc. Vai ser Black Mirror? Ah, olha aqui, nós temos um pequeno caso que representa o nosso futuro, né? Um futuro mais difícil que é o bebê reborn. Deixa eu te perguntar mais uma coisa sobre isso, Cristiano Dunker. Claro que nós não vamos falar só sobre isso, mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. Algumas pessoas dizem, eu vi muitos amigos comentaram comigo dizendo: isso é mais de uma maneira de ser, pós ou hipermoderna, na qual as pessoas querem ter algumas experiências sem ter as responsabilidades da experiência. Por exemplo, brincar de ter filho sem as complicações de ter um filho. Aliás, aí se diz também que há uma espécie de energia afetiva sendo canalizadas para os animais, porque é mais fácil ter um bichinho de estimação, um pet, do que ter um filho. Tu achas que esses argumentos são válidos ou é um pouco assim também de rigor com quem canaliza a sua energia afetiva para um bichinho ou para um boneco, no caso? Deixa eu te dizer mais um elemento em relação a isso. Eu gosto, como todo mundo gosta de se ver de uma maneira agradável, eu gosto de me ver como uma pessoa que lida fácil com a diversidade. No entanto, eu tenho notado ultimamente que tem uma coisa que acaba me provocando um pouquinho de incômodo, que é o seguinte: eu sou natural de Santana do Livramento, região da fronteira com o Uruguai, região da campanha, acostumado com animais, tive muitos, cachorro, corvo, gato, marreco, tudo no quintal. E aí eu vejo no meu bairro, todo final de semana, cachorro em carrinho de criança. E aí me dá uma certa estranheza, assim, de ver a pessoa passeando. E eu quero me comportar e dizer: está bem, ela está bem, não faz mal para ninguém. Mas aquilo me incomoda um pouquinho. Eu escrevi sobre isso e, de fato, acho que tem uma linha de continuidade, né, do pais e mães pet para o bebê reborn, que é essa ideia de que são destinos possíveis, né, elaborações possíveis para o nosso desejo de paternidade ou de maternidade. Mas aí, pensando no caso que você traz, né, a gente tem que assim respeitar que, no caso de um pet, tratá-lo como uma criança pode não ser ecologicamente legal. Né? Aquilo que é interessante para um humano alike, um quase humano, alguém que a gente quer tratar como humano, pode não ter o menor sentido na filogênese daquela espécie. Pode ser uma violência, né, para um cachorro, dependendo de como é que a coisa se dá, ser transportado num carrinho. E isso muitas vezes sai um pouco de prumo, porque muitos pets dão muito trabalho, né? São maternidades ou suplências de maternidade muito que demandam muita dedicação. A pergunta aí é um amor verdadeiro, genuíno, né? Mas ele é um amor que respeita esse outro, né? Nos termos dele, ou é um amor inteiramente projetivo, onde você está, vamos dizer assim, passando por cima do fato de que você tem uma relação entre espécies ali. Né? E é uma relação que tem uma dissimetria, que tem uma diferença muito importante. Né?
Nessa linha, tem uma pesquisa, Judemir, feita por japoneses, né? Sobre o Vale do Estranhamento, né? O Uncanny Valley, né? Que justamente como ali, né, é uma cultura que tem muita inteligência artificial, muita robótica, muitos objetos assim humanoides, inteligências de objetos, né? Eles foram pesquisando como é que acontece essa nossa relação com figuras que são como humanos, né? E aí eles descobriram o seguinte: é uma curva de Gauss, né, em que a primeira parte ela é regida pela regra de quanto mais parecido comigo, mais atraente, né? Então, a Barbie, a Suzy, a boneca, o Ken, eles são meio parecidos. E, então a gente se liga neles porque eles são uma extensão narcísica da gente. Mas tem um ponto em que você vai ficando mais mais e mais parecido, até que o parecido vira angustiante. Veja só, a gente gosta do que nos espelha, mas até certo ponto. Parecido Depois desse demais, ponto, parecido demais causa cria angústia. uma confusão. Cria uma confusão, cria um Unheimlich, né, um estranhamento, que é um conceito da psicanálise, né, que é o estranhamento com o excessivamente familiar, que de repente aparece como estrangeiro, né? E isso acontece nos bebês reborn, porque elas são muito parecidos, mas de repente tem um olhar que não. Ele não olha, ele não chora direito, ele tem algo estranho. Esse estranho é o ponto limite do vale do estranhamento, né? Então, muita gente vendo de fora, isso é muito estranho, isso me causa angústia, essa é a tradução. Por quê? Porque passou do meu limite, né? Para o outro que está vivendo, não passou, mas para você que está de fora, passou do meu limite do o semelhante atrai o semelhante e entrou o semelhante repele o semelhante. Agora nós entramos também numa nova etapa de relacionamentos com não humanos, que é as relações com inteligências artificiais. Tem gente se apaixonando por IAs, tem gente que está preferindo conviver, conversar, se confessar, se declarar para IAs. E pior, ir a psicanalistas artificiais, né? Ou a Pois é. terapeutas, né? E aí, qual é a atração pela IA? É a possibilidade de encontrar esse semelhante? Ou a possibilidade de encontrar um outro seguro que não vai contestar, incomodar, colocar em xeque? Um outro que, de alguma maneira, não tem a particularidade do outro, que é justamente de ser outro, alteridade. Exatamente, né? E aí tem uma pesquisa, Janine, que fez uma comparação entre três tipos de psicoterapia, né? Uma psicoterapia que já foi assim colocada na forma de inteligência artificial logo com os primeiros computadores de uso pessoal, lá nos anos 90. Né? Era um programa chamado ELISA, né? Que basicamente fazia isso que você disse aí, né? Respondia de forma congruente, de forma empática, dizendo sempre coisas assim positivas e concordando com você, né? Mesmo que você xingasse o programa, o bicho dizia que você estava do lado dele. Comparando esse velho antigo programa com terapias cognitivo-comportamentais que usam a inteligência artificial para então organizar a conversa e tal, né, que são terapias mais recentes e contemporâneas, né? E o resultado foi surpreendente, porque os antigos, né, rogerianos ganharam dos novos cognitivo-comportamentais, né? E ambos mostravam uma coisa assim: grande interesse no começo, né? Grande ligação assim nos 2, 3 primeiros meses, né? Quando você usava e criava ali uma espécie de amigo imaginário, de companheiro imaginário, e rapidamente, né, depois disso, um ponto de saturação, onde, confirmando, né, a pesquisa da curva do estranhamento, onde aquilo é deixado de lado e um pouco assim, meio sem consequências, como se fosse uma decepção que a gente sente para expectativas que a gente nem sabia que tinha.
Eu estou conversando com o psicanalista Christian Dunker. Eu estou falando isso, Dunker, pelo que senão tem uma amiga minha que ouve o programa e às vezes ela liga o rádio, porque ela escuta no rádio, ela liga um pouquinho atrasado. Se a gente não diz, ela... Mas vocês estão dizendo, com quem que vocês estão falando? Eu não estou sabendo. Então, eu estou avisando para minha amiga ficar tranquila. Agora, meu amigo, sociólogo francês, Dominique Volton, ele tem uma tese central na obra dele, que é a diferença entre informação e comunicação. Ele tem até um livro, eu mesmo traduzi, que se chama Informar não é comunicar. Informar é fácil. Uhum. Informar é fácil porque até máquinas trocam informações, máquinas trocam informação. Mas para ele, a comunicação é a relação. A comunicação é a relação com o outro. E o outro é sempre difícil porque ele não se reduz a nós, ele não obedece, ele não aceita ser reduzido a nós. Então ele diz assim, olha, o grande problema da sociedade atual, sociedades contemporâneas, é o outro. Te parece que esse é o grande problema? O outro, por mais que a gente fale em diversidade, o outro incomoda? Sim, né? Isso eu acho que faz uma série histórica, né, que a gente pode olhar para trás e ver, né, momentos de aumento de cosmopolitismo como o nosso, eles sempre foram associados com convulsões e transformações sociais muito intensas, né? Se pensar na Alexandria da época helênica, cidades inglesas na época da Revolução Industrial, as cidades italianas no final da Idade Média, né? E sempre que você junta mais gente, né? Você, no fundo, inclui mais gente, né? naquela mesma forma de vida, você tem efeitos de agressivização, porque você tem que reposicionar qual é o regime de alteridade, quem é o outro para o novo nós, né? É um pouco isso que nós estamos assim discutindo, né? De fato, o outro ele se caracteriza por isso, né, que não é apenas uma instância de informação, né? Porque a informação ela parte de uma certa identidade da mensagem em relação a si, até para poder ser decodificada, né? Os códigos binários, os códigos de linguagem de programação, eles confiam nisso, né? Na consistência do que eles representam para o outro computador, né? Que vai fazer a leitura. Parece que nós humanos gostamos da comunicação justamente porque ela causa mal-entendido. Que o Lacan, eu acho que é soberano, a gente adora esse mal-entendido. Por quê? Porque no mal-entendido você pode colocar o que você acha no lugar do outro, né? No mal-entendido você pode criar e encaixar fantasias que você nem tinha ideia que alguém podia fazer o suporte para isso. O outro, ele é um antagonista, né, necessário para que você saia, vamos dizer assim, da sua bolha libidinal, né? Vamos pensar assim, todos nós temos uma família, aquela família ali se ama, tem ternuras e encrencas e etc. Mas ali a libido, né, é proibida, em tese. Resultado, a gente aprende, isso é legal, que os nossos objetos de interesse sexual é fora, não é dentro, né? Então você imagina que isso é uma regra, né? Toda vez que uma família, um casal ali começa a ficar muito irmãozinho, muito fraterno, o tesão vai declinando, né? E você começa o quê? Olhar para o vizinho, olhar para a vizinha, porque o outro é onde a gente cobiça e não tem nada a ver com a grama dele ser mais verde, é porque ele é simplesmente o outro. Olha só, deixa eu te contar uma história. Eu era jovem repórter do jornal Zero Hora aqui de Porto Alegre e um dia me ligou uma pessoa e disse, olha, tem um grande psicanalista em Porto Alegre, está morando em Porto Alegre, e a imprensa precisa conversar com ele, aproveitar que ele está aqui, dar espaço para ele. Ele é maravilhoso, vocês estão dormindo no ponto. Eu disse, pois bem, como é que ele se chama e como é que eu entro em contato? Eu trabalhava no Caderno de Cultura. Olha, ele se chama Contardo Caligares. E ele é um psicanalista lacaniano. Eu disse, está bem, tal. Liguei para o Contardo Caligares. Ele disse, olha, eu sou aqui o Juremir, repórter da Zero Hora. A pessoa me ligou, falou de ti, queria te encontrar, queria te conhecer, a gente conversar, fazer alguma coisa para o jornal. E ele disse, eu estou lendo um pequeno livro maravilhoso chamado As Três Ecologias.
do Félix Guattari. Podemos conversar sobre isso. Eu disse, maravilha, vou procurar o livro e vamos conversar. Encontrei o Contardo Caligari, ficamos amigos, conversamos muito, fiz muitas coisas com ele, e volta e meia eu como jornalista e na época estudante de antropologia, volta e meia eu fazia a seguinte pergunta para ele, pergunta tipo de criança, assim, mas afinal de contas, Contardo, o que é ser lacaniano? E ele me respondia das mais variadas formas, as mais inteligentes, porque ele era uma figura inteligentíssima. E agora estou transferindo a pergunta para ti. O que é ser lacaniano em 2025? Sim, primeiro, muito me apraz assim, tua lembrança do Contardo, foi uma pessoa muito importante para mim, na minha formação, né? E eu acho que também para o que está acontecendo hoje em termos de psicanálise no Brasil, uma expansão muito grande, né? Uma procura cada vez maior, uma pujança aí nas universidades, em grande medida graças assim, ao fato de que nós tivemos ali no começo dessa conversa alguém como Contardo, né? Que tinha uma abertura para a cultura, que tinha um processo de renovação, né, da sua própria formação permanente, que depois, né, das influências francesas foi beber ali a fonte dos americanos, né, a psicanálise da antropologia médica, né, que ele deu aula, acho que em Berkeley e tal. Então, eu diria, né, que hoje ser lacaniano é reinventar, né, o inconsciente à altura do nosso outro, né, do nosso novo outro. Né, toda vez que o Lacan dizia que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, quer dizer que se mudar a linguagem, muda o inconsciente. Então, não mudamos a linguagem. Né? Hoje é a linguagem digital, de memes a emojis, de idioletos a formas, vamos dizer assim, específicas de ícones. Mudou a linguagem, quer dizer, mudou o inconsciente. Então, ser lacaniano como o próprio Lacan dizia, né? Você está à altura, né, do horizonte da subjetividade da sua época. Né? Costumo dizer que o Lacan pegou assim bem no Brasil, né? Porque ele era um personagem, intelectualmente falando, muito semelhante aos nossos tupinambás, né? Os nossos indígenas em geral, que eram absolutamente fascinados pelo outro, né? Pela palavra do outro, pelo corpo do outro, pelo interesse do outro, eram tão orientados, né, para a alteridade que se transformavam, né, na sua relação identitária a partir dos encontros que eles tinham com os outros, inclusive com os outros colonizadores. Isso nem sempre terminou bem, né? Mas eu acho que o Lacan, e você fazer esse giro tão importante, né, de se conectar com as raízes assim europeias, com as raízes greco-romanas, mas se abria uma pesquisa radical sobre que humano é o que temos aqui. Né? E aí, Christian Dunker, o Contardo organizou aqui em Porto Alegre uma vez um seminário, acho que era um seminário, enfim, um encontro acadêmico e mais aberto do que a universidade, que, se eu não me engano, se chamava Laço Social. E um dos convidados era o Charles Melman, que faleceu agora, acho que faz uns 2 anos, né, que ele faleceu. E aí eu fui fazer uma entrevista com o Charles Melman e não sei porquê, naquele momento, uma das questões que estava interessando, havia uma discussão sobre os limites da monogamia, o que se chamava na época de... hoje chama de trisal e outras coisas, mas na época chamava de amor livre. Então eu perguntei para ele assim, a monogamia funciona? E ele disse não. E o amor livre funciona? E ele disse não. E eu perguntei, mas então o que funciona? E ele me disse, o senhor vai descobrir sozinho. Aí um dia, quando eu fui fazer... Que incitação ao onanismo! Eu fui fazer doutorado na França, e eu era correspondente do jornal aqui de Porto Alegre, Zero Hora, eu fui entrevistar Elisabeth Rodinesco.
Eu me lembrei dessa história e perguntei para ela: a senhora sabe me dar a resposta? E ela disse: não, não, a resposta cada um descobre sozinho. Então eu estou procurando a resposta até hoje. Realmente eu conheci o meu mãe, ele tinha todo um interesse assim pela cultura, né, nacional. É famoso, promovido, né, pela APOA de Porto Alegre, é uma Sim. associação muito respeitada, né, em todos os lugares no Brasil, e que foi um encontro famoso, porque nos anos 80 ou 90 se chamava o inconsciente pós-colonial. Então, hoje, quando a gente vê a nova crítica feminista, queer, decolonial, pensamento diaspórico, de certa maneira, elas estavam ali, né, tentando começar essa conversa, como você tentou começar a conversa sobre os relacionamentos, vamos dizer assim, não monogâmicos, abertos, né? Eu diria que dá certo, sim, mas você precisa ter muita coragem. Né? Você precisa renunciar às formas prêt-à-porter, né? Quer dizer, as narrativas, as formas como a gente foi ensinado a amar e a desejar, elas não estão muito disponíveis para quem quer propor, né, um processo diferente, um processo novo do ponto de vista de relações conjugais. O que a gente vê na clínica é, de fato, uma insatisfação com o que a gente tem, mas uma dificuldade, né, de organizar propostas, vamos dizer assim, que não sejam corretivas. Né? Quer dizer, a ideia vamos abrir a relação, frequentemente ela acontece na pior hora, que é na hora da crise, na hora que um está dizendo, não, perdi o interesse, então vamos abrir para, tipo assim, ver se resolve. Aí eu acho que não é a melhor ideia que a pessoa pode ter, ainda que às vezes possa dar certo. Né? Mas, de fato, essa iniciativa do Contardo, né, ela tinha o laço social, onde se discutia o casamento, conjugalidade, um tema que não evoluiu tanto assim como a gente gostaria dentro da psicanálise, mas ele teve uma outra iniciativa que foi de se juntar com os antropólogos no Sexto Lobo. Né? Era uma ideia de pensar o Brasil, e eu acho que essas respostas, tanto da Rodinesco quanto do Neumann, elas têm que ver com aquele contexto onde era muito muito forte a hipótese de que o Brasil era um país assim que tinha um pai problemático, que tinha um pai ausente, que tinha um pai, né, terra sem rei. E essa interpretação é bastante selvagem, né? A gente não acompanha isso hoje, mas ela no fundo, corresponde a um certo lacanismo mais conservador, né? Que não acompanhou muito as pautas, né, mais recentes aí sobre a subjetividade e os novos modos de amar de inventar-se relações. Né? O Brasil, por exemplo, está mais careta, como alguns dizem, ou mais aberto, mas ao mesmo tempo mais rigoroso em relação a tantas formas de abuso que aconteciam e eram jogadas para baixo do tapete? É uma boa questão. Eu diria que as formas de abuso, o nosso passado, né, de violência crônica, de segregação e racismo, isso se tornou muito mais visível, inspirando, né, uma certa transformação da nossa atitude para com justiça social. Né? Ou seja, ponto positivo, né, para esse acontecimento. O ponto que não é tão positivo é que essa tomada de consciência, ela, junto com a nossa época, ela inspira o quê? Uma aceleração. Né? Quer dizer, mas eu quero para já, para ontem. Né? Então, se ainda não aconteceu, é porque existe aqui um problema dramático que é má vontade, ou enfim, vai me gerar intolerância e baixa disponibilidade para o diálogo e para a conversação, porque tem gente que vai resistir à mudança. Né?
Então, a gente se torna careta, não é quando a gente está num sistema de valor ou outro sistema de valor, que no fundo são, com algumas exceções, uma coisa indiferente, mas quando a gente não consegue, né, articular diferentes sistemas de valores, diferentes interesses, né, coletivamente, em formas, vamos dizer assim, convergentes de fazer. Né? Acho que o ponto, vamos dizer assim, o efeito contraproducente, né, que é próprio também dos processos de transformação, ele vem quando se tornou assim uma espécie de consenso, né, absoluto, que para fazer alguma coisa junto a gente tem que ser parecido, a gente tem que ser igual, a gente volta lá para o bebê Born e a ideia de que só os meus, só gente como a gente, só gente que pensa assim, e se não pensar assim na esquerda, inclusive, está fora. E isso é um retorno, né, invertido de processos segregativos. Né? Então, a gente tem uma geração, né, descrita assim, geração Z, ela é mais conservadora do que as gerações anteriores. Né? Ela é conservadora, né, no juízo superegóico, né, na exigência de a minha moral é a moral, bom, e do outro lado, muito licenciosa, né? Muito inconsequente com a palavra, né? Inconsequente com o cuidado de si. Né? E essa mistura, mais violência. Né? Quer dizer, então, o tanto que a gente poderia reduzir, né, pela percepção social da violência, uma parte disso a gente perde por esse lashback. Né? Christian Luger, o Jonathan Haidt, nesse livro, que é um best-seller, né, a geração ansiosa, tem caracterizado essa geração Z como uma geração altamente prejudicada pelo excesso de telas, que deixou de se educar, da expressão dele, pelo brincar, pelo livre brincar, e passou a ser educada pelo celular, pelos jogos eletrônicos, por uma interação obsessiva com as telas. Isso te preocupa? Isso é real? As telas, o excesso de telas, o telefone celular está mudando a forma de educar, de viver, de se socializar? Olha, eu não acredito em nenhuma demonização de objeto, né? Nem mesmo de droga. Né? O objeto ele só fica encantado se a gente for meio fetichista, senão ele é um objeto. Né? Mas no começo, né, na primeira relação com o objeto, ela pode ser lúdica, pode ser criativa, mas ela também, dentro dessa criatividade, vai produzir efeitos deletérios. Então, quando a gente pensa que não temos duas gerações de gente que foi formada e está advertida do que é, de perigos e dificuldades no uso desse objeto, você vai ter, de fato, problemas. Né? O livro do Jonathan Haidt traz ali os dados, as demarcações, né? Ele é muito persuasivo, mas também, né, não é uma cruzada contra as telas, né? É uma cruzada, quero crer, em favor das boas práticas e da localização das práticas ruins. Então, por exemplo, nas escolas, quando veio a proibição de uso do celular nas escolas, temia-se uma revolta. Como assim? É um vício, a dopamina e outras bobagens do tipo, então a pessoa não vai conseguir resistir, os nossos alunos vão ter colapsos, vai ser uma escola fentanil, com gente parada assim, que não consegue pensar sem as telas. Nada disso aconteceu, eles estão brincando de novo, você tem o retorno do lúdico, parece uma coisa simples. Né? Nossos descendentes vão dizer, olha, que bobagem, né? No começo você deixava assim, né? Crianças, meninas do Instagram fazendo esse tipo de prática. O próprio TikTok, olha só como é que era assim, né? Mas a gente não sabia que era radioatividade, que aquilo causava mal e tal. Hoje a gente sabe, então você usa de outro jeito. Tu criaste com o Vladimir Safatli e com o Nelson da Silva Júnior, isso diz em todos os lugares sobre ti, uma breve biografia, diz assim, com Vladimir Safatli e Nelson da Silva Júnior, fundou e coordena o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise
da USP, da Universidade de São Paulo. Uhum. Achei bastante interessante. Como é que funciona? Qual é o foco da análise de vocês? E principalmente quando a gente pensa, por exemplo, o Vladimir Safatli é uma pessoa super conhecida, posicionada, engajada politicamente, um Uhum. olhar social extremamente crítico, de esquerda. Como é que funciona esse olhar? Que tipo de pesquisa, de ação vocês têm Uhum. no Laboratório de Teoria Social? A gente faz isso mesmo, Juramir, a gente marca essa procedência múltipla, né? Porque nós três entramos mais ou menos na mesma época na USP e tínhamos um diagnóstico muito, vamos dizer assim, desalentador sobre o que é a vida universitária em estrutura de condomínio, né? O condomínio universitário é o departamento, é ali onde você publica, onde você come, onde você bebe, onde você vive, né? E a gente tinha uma ideia, que era um pouco assim, a época um pouco juvenil, né, de refazer a proximidade que existia na história da psicologia com a filosofia, que era o mesmo departamento, né, na famosa Maria Antônia, né, que era um lugar justamente pensamento crítico e de resistência. Né. Então, o Nelson é da psicologia social, sou da psicologia clínica, o Vladimir da filosofia. Agora a gente tem a professora Maria Lívia, que é também da clínica. E a nossa ideia era recolher, né, o trabalho que havia em termos de história, né, no Brasil da psicanálise, recolher as críticas à psicanálise, de Deleuze, a Foucault, enfim, a Adorno, montar uma espécie assim de laboratório de pesquisa e intervenção. Então a gente procura intervir em assuntos políticos, sociais, contemporâneos, né? E ao mesmo tempo renovar a prática da psicanálise, não só fazer epistemologia, não só fazer teoria da ciência e psicanálise ou discussões sobre suas fundamentações sociais, né? Então a gente promoveu essa intervenção lá em Belo Monte, com os refugiados, né, da construção da barragem, 30 mil pessoas, mandamos lá uma equipe, fazemos diferentes intervenções em diferentes situações sociais críticas, né? Recentemente estive aí em Porto Alegre conversando sobre a renovação desejável, a reforma radical que a gente precisa das polícias no Brasil, né? Esse é um tema que seria assim afastado da psicanálise, etc., mas nossa ideia é de que a psicanálise é também um tipo de teoria, parte, né, de uma teoria crítica que habilita intervenções, que habilita a gente participar, né, não só como cronista, como crítico social, né, mas como agentes, né, que escutam o sofrimento, né, e que têm que produzir respostas sociais para o sofrimento, né, mais ou menos aparelhadas, né, ou mais ou menos moldadas, né, pela clínica no sentido tradicional, mas também, esse é um grande tópico para a gente, a escuta, né, a escuta ele é muito maior do que a situação tradicional de consultório. O que precisa fazer para reformar as polícias? É um tema absolutamente importante e explosivo. Tem que mudar o software da população brasileira, do político brasileiro, porque normalmente isso está dividido. Uma parte que diz assim, tem que punir, abarrotar as cadeias, a polícia tem que ser violenta se for o caso. E uma outra parte que às vezes assim diz, não tem que ter polícia. O que precisa fazer? Sim. Então, nesse caso, né, não somos especialistas em todas as áreas. A psicanálise não tem que se meter em tudo enquanto psicanálise. Mas há diagnósticos, né, consagrados. A polícia que a gente tem hoje, ela segue os mesmos parâmetros, ela tem o mesmo tipo de orientação, inclusive nos serviços psicológicos, da época da ditadura militar. A ideia de que você tem uma polícia civil, outra polícia militar, isso é arcaico. Isso não faz o menor sentido. Todo mundo sabe disso. Então, quem é que vai lá e vai dizer, olha, o senhor é um hipócrita, um cínico, por quê? Porque todo mundo sabe que isso tem que acabar, mas, não, mas vai ser difícil, custa caro, sistema penitenciário.
Não, precisa ter uma reforma radical na segurança pública brasileira. Por quê? Porque ela descende de um país que não fez a sua comissão de verdade, que fez uma anistia, que manteve, né, o sistema baseado na polícia punitiva e violenta em funcionamento. Né? Isso é anacrônico. Né? Quer dizer, a polícia é comunitária, a nossa relação com os bombeiros também não precisa ser essa. Fundamentalmente, quem é que está dando formação em direitos humanos para a nossa polícia? Mas eles não sabem escutar, eles são violentos. Mas e a formação? Como é que acontece? Ah, deixa que a natureza marca. Né? Então, é uma série de problemas assim, meio óbvios. Né? Você tem situações difíceis, sei lá, intervenção, Rio de Janeiro, mas a maior parte, o grosso, são soluções que estão aí postas, estabelecidas, né, consensuadas, e que a gente se pergunta qual é a vontade política para não fazer isso acontecer. Né? Daí você tem um golpe, né? Daí você tem uma série de movimentações militares, paramilitares, milicianização do Brasil, e você se pergunta por que será que isso tudo está acontecendo? Ah, porque o policial, quanto ganha, tem que fazer bicos, está sujeito a que tipo de controle? Cadê a corregedoria? Temos que profissionalizar isso. A conversa está nos anos 60 aqui. Não sei se você concorda. Sim, sim. Aliás, a gente tem a impressão, às vezes, de que tem um mal-estar sociocultural gigantesco no mundo, especialmente no mundo ocidental. Então, até te pergunto, quem está precisando de um super psicanalista? Quem está precisando mais? O Brasil ou os Estados Unidos? Eu acho que no momento, né, o sofrimento, veja, ela tem que ver com a diferença, né? O sofrimento é sempre um diferencial entre nossas expectativas, idealizações, histórias e o choque com a realidade, né? No momento, os Estados Unidos estão vivendo uma confusão, né, do ponto de vista dos seus próprios ideais. Né? Maior democracia da América, cadê? Bobagens sobre. A gente aprendeu aqui, né, quer dizer, a duras penas. Não, só o liberalismo, o ultraliberalismo, o neoliberalismo é a única teoria que pode, do ponto de vista econômico, consagrar todas as pesquisas, a Fed, anos, consenso de Washington, e de repente a pessoa diz, não, aquilo lá esquece, porque a gente agora tem um probleminha aqui com a China. E a derrota moral, ela é, vamos dizer assim, um torniquete, né, para quem está vivendo isso, né, para todos aqueles que tinham confiança, né, no o grande sonho americano. Um sonho que, como a gente aprende na psicanálise, ele frequentemente, se você não cuida dele, vira pesadelo. Né? Então é isso que eu acho que agora, né? E todo mundo paga o pato, né? Porque quantidade de pesquisas, né? Eu tenho acompanhado aqui na USP, pesquisas financiadas sobre, por exemplo, vacinas. Né? Isso você tem que fazer, né? Grupos de controle fora do país, com diferentes culturas e tal. Daí lá vai o cara e bloqueia a pesquisa, 5, 10 anos. Vão morrer 11 milhões de pessoas, porque a pessoa acha que não sei o que. É o preço, né? O preço da ignorância. Ué. O Brasil, durante muito tempo, se viu como o país do futebol. Era gostoso se ver como potência. No futebol a gente era potência, atualmente estamos bem por baixo do futebol. Mas talvez Uhum. estejamos nos tornando o país do cinema. Ganhamos um Oscar, agora ganhamos 2 prêmios em Cannes. A psicanálise sempre teve um gosto muito especial pelo cinema. Psicanálise e cinema normalmente fazem uma boa dobradinha. Essa fase do Brasil brilhando no cinema, ela te interessa como objeto de estudo? Sim, Judemir, a gente aqui editou, são 10 volumes, né, inclusive com a participação de psicanalistas de Porto Alegre, né, o Robson, Sim. veio durante anos, né, a coleção que a gente editou sobre cinema e psicanálise. Né,
Tem uma proposta, né, que é mais ou menos assim: a psicanálise tem muito a aprender com o cinema enquanto linguagem. Né? Tem toda uma tradição da gente fazer hermenêutica, fazer interpretação, né, de roteiro, de personagem, conflito, né, como se a psicanálise tivesse assim uma espécie de metanarrativa que pode exemplificar esses conceitos a partir de narrativas cinematográficas. É uma tradição, né, interessante, né, porque olha para o cinema como um tipo de arte, né, e que funciona como um sismógrafo social do sofrimento. Né? Dizer, antes daquilo entrar, chegar nos consultórios, né, aquilo está informando e ajudando as pessoas a nomear o seu sofrimento e a narrativizá-lo. Né? Então, é sempre importante essa dimensão que está presente no cinema. Mas, no caso específico da linguagem fílmica, a gente tem muito assim a aprender com o que é um corte, o que é um campo contra campo, como faz iluminação, como a música muda completamente, né? Tem um filósofo chamado Badiou, né, que fala do cinema com a Alain arte do Badiou. real. Alain Badiou. E eu acho que funciona, porque, no fundo, é uma hibridização de linguagens, né, discursos, que a gente tem ali, e você tem certas técnicas para produzir certos efeitos. E é o que a gente também busca, né? Inclusive renovar. Né? Muita gente diz, psicanálise, o Freud, 150 anos, se você disser hoje para a pessoa que você quer ter o pai e a mamãe, ninguém faz interpretações desse tipo. Né? Mas a psicanálise ainda se deixa, né, paralisar, né, pelo fato de que a gente lê Freud, respeita o pensamento, né, mas a psicanálise evoluiu a partir dele, mas, né, muitas vezes a absorção, né, o diálogo com outras linguagens fica um pouco reduzida, porque, como tudo mais, né, no Brasil, a gente adora um condomínio, né? Fecha, muro, vigia, só nós aqui, gente com a gente. Tu tens conseguido algo difícil, que é falar desses assuntos complexos em jornal. Tua coluna na Folha de São Paulo, ela tem uma limpidez, UOL, né? ela não é, no UOL, né? Não é escrito para especialista, é escrito para muitos leitores de diversos horizontes. E, nesse sentido, tu não temes a polêmica, de vez em quando tem que abordar assuntos polêmicos. Eu estou fazendo toda essa introdução para te dizer, para te colocar um assunto incontornável. Tu deves ouvir isso o tempo inteiro. Como é que tu reagiste à crítica da Natália Pasternak, que também esteve no Fronteiras do Pensamento, de que a psicanálise não é ciência, etc, etc. Botou lá num capítulo assim, meio dos conhecimentos duvidosos. Então, a gente reagiu, o Gilson Iannini, professor da Federal de Minas Gerais, né, e eu escrevemos um livro resposta, né, que é como a gente entende que deve acontecer o debate no campo da ciência. Né? Eu vi. Escreve coisas, você escreve outras coisas, né, analisando, lendo com prudência, com lealdade aqueles que te criticam. Né? Então, o livro chama A Ciência Pouca é Bobagem, né? Porque a psicanálise não é uma pseudociência. E aí a gente pega os argumentos, né, da Natália, que foi uma grande divulgadora científica, aliás, uma prática, né, que a gente reputa assim, absolutamente faltante aqui no jornalismo, no universo brasileiro. Né? A gente tem poucas pessoas fazendo divulgação científica, antigamente chamava divulgação científica. E a Natália conseguiu pôr a perder, né, essa posição ao se colocar, né, de uma forma muito desatualizada em relação à psicanálise, inclusive, né, com esse argumento, juntando com astrologia, com outras práticas que a gente não tem nenhuma relação epistemológica com a psicanálise. Né? Então a gente trouxe as pesquisas, né, mostrando sim, a psicanálise apresenta evidências de eficácia, sim, a psicanálise apresenta evidências de eficiência, sim, a psicanálise está, olha aqui esse livro, olha essa publicação, essa crítica que você fez, baseada no Popper, que é de 63, tem uma crítica muito melhor, de 84, feita pelo Grunwald.
E a gente também responde com esse outro dado, essa outra evidência extraclínica. Sim, tem problemas em você tratar a psicoterapia como você trata a medicina baseada em evidência. Então, tem muita gente interessada em criar esse conflito para vender técnica de adestramento. Então, tem ali uma série de interveniências que a gente foi uma por uma, né? Mostrando, tá errado, tá errado. Não sei os outros capítulos, mas o nosso, ele tem 20 biografias do Freud. Ela pega uma que se dedica a dizer que o Freud trepou com a cunhada e que cheirava cocaína mais do que precisava. Porra! Isso não dá, não dá. Né? Quer dizer, é muita várzea, né? Para uma pessoa que tem qualificação. Né? Mas é que aí começa, a pessoa tem qualificação em biologia, microbiologia, ótima nessa área, daí ela começa a tecer, né, juízo sobre áreas inteiras, né? Tipo, não foi só a psicanálise eles evoluíram para uma coisa assim, e as ciências humanas também não são ciências, antropologia, você, Juremir, também está aí, pessoas com sua pseudociência. É um negócio totalmente desnecessário, né? Não leu como... não leu Ian Hacking, não, parece que nós estamos nos anos 60 discutindo, sei lá, com o positivismo lógico do Wittgenstein, já foi essa época, né? Imagina a comunicação do... Né? Eu digo, imagina a comunicação, a área em que eu trabalho. Não é ciência. É comunicação, sociologia, história, tudo. Todo mundo. Né? Todo mundo. Quer dizer, aí o argumento fica assim, realmente difícil até de entender, né? E o pior, aí é que eu não perdoo mesmo, né? É porque eu vim acompanhando o trabalho dela e do marido dela já há anos e já tinha colocado, olha, esse argumento não, aquele outro é ruim, escrevi em contrário, e daí me vem o livro, não é possível, eu dei a bibliografia, mas no recente para a pessoa, não dava para ler, né? Aí acho que o meu colega Mário, né, psiquiatra lá em Campinas, Mário Eduardo Costa Pereira, teve um debate com o Orsi, uma coisa lamentável. O sujeito não conseguia dar uma referência. Né? Tá aí, eu acho que tá publicado, tem mais de, sei lá, 100 mil visualizações. E daí o pessoal queria fazer um debate que chama o Cris para falar com a Natália. Sabe o que a cientista me disse? A pessoa que não vou debater. Eu não xinguei, eu não passei dos limites, eu me comportei como... Não falei assim, a psicanálise tem os seus próprios critérios, etc. Eu só quero conversar. Eu fiz um livro para conversar. Você apresentou argumentos, eu apresentei outros. Vamos conversar? Não debato com você. A Natália ela fez um trabalho bem importante durante a pandemia, né? Bem importante. De vulgarização de conhecimentos, de avisar as pessoas, de combater o negacionismo. Talvez o sucesso dessa época tenha aberto a porta para o livro, que aí já foi, digamos assim, polêmico, controvertido demais. A hubris, né? Já diziam os trágicos gregos. Você fica tentado, agora vai, agora deixa comigo que eu resolvo. Aí, às vezes, está ruim, né? E aí, o pior é que você cria, né? Aquela maçaroca na internet, né? As pessoas repetindo os argumentos. Inclusive, várias vezes, dei várias entrevistas e disse, olha, nós elencamos lá as dezenas de artigos científicos, né? Inclusive um recente da World Psychiatry, mostrando que o nível de evidência clínico da psicanálise é o mesmo de outras práticas, né, em psicoterapia. E as pessoas, elas não escutam isso. Dizem, não, mas o Cris não levantou nenhuma prova de que não é uma pseudociência. Tá lá, tô dizendo. Compra o livro. Ou você quer que eu recite aqui os 50 artigos? Christian Douglas, estamos terminando, conversa muito boa, tenho certeza que os nossos ouvintes apreciaram. Eu te agradeço muito pela disponibilidade para ficar aí 1 hora conversando comigo.
Achei muito, muito legal. Um dia eu vou promover esse debate. No Pensando Bem, Se você Christian conseguir, Dunker e Natália eu aceito Pasternak. na hora. Não, Ia ser bom. porque tem gente que cria debate para criar audiência, para brincar de Street Fighter, Claro. né? UFC e tal. Isso. Não é, eu juro que não é essa a ideia. Esse é um A debate gente quer importante. É um bom conversar para debate. esclarecer. É isso aí. E é importante, né, para as pessoas entenderem que ciência não é consenso só, né? Ciência é dissenso. Claro. Ciência é troca de argumentos e ideias, né? É Onde é que você visualiza isso? Muito pouco. Né? E os poucos que tem não querem Não quero debater. mostrar como é que faz. Muito obrigado mesmo, Christian Dunker. Um grande abraço. Abraço, Juremir. Ótimo trabalho para você. Continua a ser um dos nossos próceres aí do jornalismo brasileiro. Né? Parabéns por hoje e por tudo que você já fez. Obrigado. O Pensando Bem fica por aqui. Vamos voltar no próximo sábado, novo programa, já com a presença do Nando Gross, que hoje não pôde vir, mas voltará. Então, até lá.